Nós vamos estar lendo alguns textos aqui nesse livro de Filipenses, no capítulo 4, e outros textos nós vamos estar lendo correlatos nesses 4 capítulos aí, de muita importância e aprendizado. Assim como tem dias que eu tenho aprendido nesse livro aqui algumas coisas, e hoje é uma palavra extremamente motivadora para nós, em relação ao que Paulo fala, não só nesse texto agora, mas nos outros textos que estaremos lendo juntos. Aí no versículo 11 em diante, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o poder que essa palavra tem. Essa palavra é o poder do Evangelho. Olha o poder que o Evangelho tem. Olha o poder que a Boa Nova tem. É o poder de viver contente em toda e qualquer situação. Mas aqui Paulo está dizendo, eu aprendi. Ele aprendeu a viver contente em todas as situações que se apresentavam diante dele. Aí ele vem dizendo aqui, versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto em fartura, como em fome, assim de abundância, como de escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente nós lemos esse versículo, principalmente o versículo 13, naqueles momentos de extremo positivismo ou momentos de fé, que até para a gente querer alcançar alguma coisa, a gente até cita esse texto, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo ele não se limita nesse texto aqui apenas a esse sentido do texto. Você vê que há coisas opostas que ele vem falando em relação a essa conclusão que ele chega aqui: em tudo posso naquele que me fortalece. Você vê que ele vem dizendo primeiro que ele sabe estar humilhado e honrado. Ele sabe ter fartura como fome. Ele sabe ter abundância como escassez. Então, o ponto não é o tudo posso. O ponto, ele não é essas polaridades de tanto necessidade como abundância, de tanto humilhação como honradez. Esse não é o ponto. O ponto é o primeiro versículo. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Então Paulo está aqui neste texto dizendo que há um poder no contentamento. Então, há um poder em você aprender a viver contente, a viver feliz em qualquer circunstância. Há um poder nisso. Por exemplo, você já se pegou vivendo em algum tempo difícil
com dor, com desconforto, com limitações, com cativeiro, impotência, prisão, com amargura, com ansiedade e assim outras angústias da existência. Todos nós nos pegamos nesses momentos. E talvez solidões, queixas, amarguras, mágoas e até pontos de impossibilidades que você tem. Tempos difíceis. Você sabe que é um tempo difícil na sua vida. Eu sei que é um tempo difícil. Mas agora Paulo está dizendo que eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Esse aprender, ele faz parte de um processo. Todo aprendizado é um processo. E se você entrar nesse livro de Filipenses e ver o contexto, esses 4 capítulos, o contexto de que Paulo estava vivendo e falando essas palavras. Estava num contexto, olha só, Paulo primeiro estava preso. Estava preso numa cadeia em Roma. E estava escrevendo para os filipenses. O seu amigo, o seu servo, aquele que prestava ajuda a Paulo, tinha adoecido. Epafrodito adoeceu com uma enfermidade de morte. Isso está escrito lá no capítulo 2, se você olhar ali, Filipenses capítulo 2, versículo 26, e você vê que Epafrodito era o camarada que ia levar uma oferta da igreja de Filipos a Paulo, porque ele estava passando necessidades na prisão. Agora o rapaz que ia trazer o dinheiro da oferta que eles mandavam, o camarada adoeceu de morte, como diz esse texto. Ele adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Porém Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então o contexto de Paulo: estava preso, seu servo estava numa enfermidade de morte. Paulo tinha uma sentença de morte que estava sendo providenciada pelos seus perseguidores. Além de estar preso, era perseguido pelos judeus. E de fato, Paulo, nesse tempo que ele esteve nessa prisão, no início era uma prisão domiciliar, depois ele passou para uma prisão de fato, prisão que ele jamais saiu, que ele foi executado depois dessa prisão, e foi daí que ele escreveu essas cartas. E então, nesse contexto, Paulo começa a dizer essas coisas, porque a disposição mental de Paulo, ela tinha sido mudada. Ela tinha uma outra disposição de mente, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. E você vê aqui, nesse capítulo 4, olha só, que ele estava alegre não pelo fato dele receber aquela oferta que aquela igreja, que aquela congregação mandou para ele, mas pelo fato de que ele estava com a sua mente preparada para enfrentar qualquer coisa. Por isso que ele chega nessa frase que ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer
momento, eu posso passar por qualquer dificuldade, eu posso passar por qualquer circunstância. E muitas vezes nós passamos por dificuldades. Então, diante dessas dificuldades, nós precisamos avaliar o sentido de tudo que nós estamos enfrentando. Você habita nessas realidades, nesses polos de você ter dificuldades e alegria, você ter momentos de abundância, você ter momentos de escassez. Eu creio que na existência todos nós temos essas dificuldades. Todos nós temos esses polos presentes na nossa vida. Aparentemente, estava tudo fechado para Paulo, mas só que a disposição mental de Paulo ela tinha sido mudada. Como ele começa dizendo no texto ali, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Nós precisamos aprender a viver contente, tanto na abundância, na escassez, porque essa palavra ali, tudo posso, é de fato o sentido e o objetivo da vida. Você está aqui para viver. Eu estou aqui para viver. E qual é o objetivo nosso? É de tudo podemos nessa existência. Você tudo pode em relação a essas diferenças na existência. Hora de escassez, hora de abundância, hora você está humilhado, hora você está honrado, hora você está para cima, hora você está para baixo, hora você está de uma forma, hora você está de outra forma. Você acha que será poupado nessa vida de passar por problemas dessa forma? Por dificuldades desse tipo? Pensa, Paulo preso, seu servo adoeceu, estava passando frio, passando angústias, passando fome, tinha uma sentença de morte endereçada para ele. Então, qual é o nosso objetivo nessa vida? Aprender a viver. Nós precisamos aprender a viver em qualquer circunstância. Nós mesmos, eu na minha casa em 2016, foi um ano terrível. Passamos por dificuldades, passamos por doença. Benítez também passou esses dias aqui por dificuldades, por doença. Nós precisamos aprender a viver contentes em qualquer momento. E se nós pegar o testemunho individual de cada um, você vai ver que você teve momentos de dificuldade a ponto de você querer talvez até desistir. Essa carta de Paulo, ela é um modelo para nós que queremos aprender a ter uma disposição mental transformada através do contentamento em qualquer circunstância. Você vai ver que tem um texto aqui que diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O poder do Evangelho é esse poder. É o poder do contentamento em qualquer circunstância. É esse o poder que o Evangelho traz. O poder da Boa Nova. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Quais respostas que o apóstolo Paulo ele dá nesse texto aqui em relação a esse contentamento em qualquer circunstância? Primeiro, ele via a vida como uma possibilidade, como uma oportunidade. Olha o texto aí, capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificá-los de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho,
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então você tem que ver essas polaridades da vida, esses antagonismos, essa gangorra que é a nossa vida, como oportunidades. Mas isso provém de uma mente que está no processo do aprendizado do contentamento. Mas não do contentamento só quando todas as coisas estão bem, é fácil você estar contente. Será que nós vivemos numa existência em que tudo vai estar bem o tempo todo? Eu não sou um pregador da desgraça, eu sou um pregador da graça. Mas Paulo, a mente dele foi tão transformada a ponto de dizer que eu aprendi. A vida me ensinou. O Evangelho, o poder do Evangelho, ele está num contentamento. Não importa se você foi desonrado, não importa se você foi humilhado, porque você pode estar humilhado e você pode estar exaltado, você pode estar honrado, você pode ser alguém honrado, você pode estar passando necessidade, mas você pode também ter em abundância. Essa é os polos do que Paulo fala. E esse é o nosso ensino, é nós mudar a nossa disposição mental. Olha o poder do que Paulo está falando. Paulo tinha uma perspectiva na vida. Olha o versículo 21 agora e de 21 a 24. Olha como você vê que a disposição mental de Paulo, ela muda. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Você vê que para Paulo nada é final depois desse texto. É apenas um caminho que você está fazendo. Porque ele entendeu que para ele não importava o viver e nem o morrer. Porque o viver, para mim, é Cristo. O morrer, para mim, é lucro. Então, a existência não conseguia mais ser o próprio ponto em que Paulo ele ia ficar fixado. Porque se ele morresse, estaria com Cristo. E se ele vivesse, estaria na carne, pregando esse poder que o Evangelho tem de transformação na vida das pessoas. A morte não estava em consideração para Paulo. Se eu morrer, tudo bem, é lucro. Mas se eu não morrer, o Evangelho vai ser propagado de qualquer forma. Não há fim para alguém nessa perspectiva, porque viver no corpo é Cristo, morrer é Cristo. A fórmula que Paulo encontrou dessa percepção na mente dele, em viver contente em qualquer circunstância, essa é a fórmula que deixou a própria vida sem alternativa. Como sem alternativa? Não importa se eu morrer, porque se eu morrer eu estarei com Cristo.
Não importa se eu viver, porque se eu viver também estarei com Cristo, estarei anunciando a palavra de Cristo, tendo essa oportunidade de fazer de todas as dificuldades que a vida está apresentando para mim como uma oportunidade, para que o nome de Cristo seja levado às pessoas e que Cristo seja anunciado. Nada pode segurar alguém dessa maneira, que tenha essa disposição. Mas ele está dizendo, em todo o tempo, eu aprendi a viver contente. Eu gostaria que você gravasse essa frase dentro do seu espírito. Aprender a viver contente. Qual o processo de aprendizado? Nós estamos no processo de aprendizado, em que nós temos que ter essa percepção em nós, do Evangelho em nós, a ponto de nós saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Para variar, foi o apóstolo Paulo que falou isso também. Por exemplo, você vê Paulo na prisão, com o menino lá, doente para a morte, uma sentença de morte já praticamente pronta para ele, e ele ainda fazendo planos, aqui dentro do texto você vê isso, de visitar a igreja em Filipos. Então a existência não pegava mais ele. A existência não era o limite de Paulo, porque a mente dele tinha sido transformada. A mente de Paulo tinha sido transformada. Aprendeu a viver contente. Nesse processo de aprendizagem, as dificuldades, elas fazem parte de um processo de cristificação de todos nós. É o processo que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Todas as dificuldades, todos os passos fazem parte desse processo, de que cada dia você vai sendo transformado à imagem dele. Todo esse padecimento, todas essas dificuldades eram processos. Aprender a estar contente em qualquer situação faz parte do crescimento da consciência que pensa de acordo com a mente de Cristo. As dificuldades, esse processo, isso faz parte de um crescimento de consciência. E essa consciência no Evangelho, como Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, faz com que você pense com as categorias da mente de Cristo. Não é verdade? Não é isso? Tudo posso. Tudo posso. Para que mais dificuldade que o apóstolo Paulo passou? Aqui está falando desse período que ele está passando, fora lá o que ele cita lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, onde ele fala lá que foi fustigado com vara, levou 196 açoites dos romanos, 3 dias e 2 noites na voragem do mar, perigo na cidade, perigo no campo, perigo entre os irmãos, perigo com os da igreja, fora aquilo que pesava dentro do espírito dele ainda. E ainda, com tanta revelação que Paulo teve, ainda recebeu um espinho na carne, para que a soberba não tomasse conta dele. Interessante. Porque o chamado de Paulo era um chamado para o sofrimento dentro do Evangelho. Ao ponto dele chegar, depois lá em Timóteo, dizer que agora eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa de justiça me aguarda, a qual o Senhor,
o justo juiz me dará naquele dia. Daí Paulo passou para a eternidade, passou pela morte, passou pela decapitação. Foi decapitado naquela prisão. Mas um homem com uma mente transformada na mente de Cristo. A mente de Cristo pensa com essas categorias. De enxergar em todas as circunstâncias do tempo que nós estamos vivendo aqui. Porque depois daqui não tem mais circunstância. Depois daqui já é eternidade. É nesse tempo. Por isso que Jesus disse assim, que o reino de Deus está dentro de vós. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Esse é o reino. As categorias do reino são essas. Ou você acha que o reino não estabeleceu um império aqui? Não, o reino é estabelecer a consciência da mente de Cristo dentro de nós. A consciência de Cristo em nós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. O reino é aqui. Está. Quem pensa no reino pensa com essas categorias. Aprendendo a viver contente em todas as dificuldades, em todas as alegrias, em todas as circunstâncias boas e as circunstâncias más. De fato, nesse caminho da existência, fazendo dele um processo de vida que vai te transformando num Cristo a cada dia. Não é esse o nosso projeto? Não é essa a nossa vocação? Não é esse o nosso chamado? Por isso que Paulo nos exorta, aqui no capítulo 2, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aí no capítulo 2, versículo 5. Capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Pensa, querido, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ser conformado com ele na sua morte, ter uma comunhão com os sofrimentos de Jesus. Paulo está tendo essa experiência e está ensinando sobre essa experiência. Então a alegria de Paulo ali no capítulo 4, quando nós começamos, ela estava baseada não naquela oferta que ele estava recebendo, se fosse ler todo o capítulo, mas sim na disposição que ele tinha em sua mente de se alegrar em qualquer circunstância que estivesse diante dele. O azar, desgraça, tragédia é um poder de modificação e transformação que purifica a nossa consciência e nos transforma em adultos espirituais. O poder que isso traz, o poder que isso tem de nos transformar. O poder o poder das dificuldades tem o poder de trazer para você o tudo posso. Por isso que, enquanto eu estou falando, você faça uma análise na sua existência, na sua vida, as dificuldades. Eu citei 2 exemplos, o meu exemplo aqui com a minha família, o Benítez foi um outro exemplo que eu citei aqui. O poder que isso pode ter de aprendizado, de transformação da sua mente, o poder que essas dificuldades, as desgraças, não é verdade? Então nós temos que ver a vida como ela é, que você vai aprender a ter essa atitude de mente, essa disposição mental de viver contente.
Então, como Paulo, ele descobriu que nem a morte podia pegar ele, apesar das suas próprias imperfeições, mas Paulo sabia que tudo já estava feito em Cristo. Nós precisamos saber que em Cristo tudo já está feito para nós, em qualquer circunstância, tanto na escassez como na fartura, tanto sei estar humilhado como sei estar honrado. Vai no capítulo 3, versículo 12. Aqui ele vai falar da perseverança desse processo de aprendizado do contentamento. Ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo, quanto a mim eu não julgo havê-lo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Queridos, olha só o poder que esse texto tem, o poder que essa palavra tem dentro de você ter essa disposição mental de esquecer o que ficou e avançar para o que está diante de você. Se isso que eu estou falando não põe você para cima, não tem o que põe. Se o Evangelho é o poder de transformação, e o Evangelho é você estar contente em qualquer momento, porque você sabe que tudo já está feito em Cristo. Então a nossa mente, olhe para cá, a nossa mente, ela tem que mudar. Diante de qualquer circunstância da vida, ela tem que mudar. Você tem que aprender a viver com contentamento. Você vai chorar? Sim, você vai chorar. Mas vai ter a esperança de Cristo em você. Você vai ter a esperança da glória em você. A nossa mente precisa mudar nesse sentido. De nós, diante desses momentos, saber que nós não estamos desamparados. Nós estamos em Cristo. Você não está só, você está em Cristo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é a sua vocação? Ser igual a Cristo. O processo do contentamento, o processo de você ser cristificado, ser transformado à imagem de Cristo, é um processo que você olha sempre para Jesus. E você vai se transformar naquilo que você nasceu para ser. Alguém semelhante a Jesus. Alguém igual a Cristo. Então esqueça de tudo, dos seus pecados, das obras mortas. O que é do passado, deixa do passado. Cada dia tem o seu mal. Hoje nós já vivemos. Hoje ficou de fora. Vamos avançar para o próximo dia. Vamos ver o que a vida nos traz amanhã. Vamos levantar e saber, poxa, hoje o dia está difícil, mas e daí? Se você está prosseguindo para o alvo, se você está na direção de Cristo, se você está andando com Cristo, se você tem uma outra mente. Paulo, sabendo que ia ser sentenciado, ele ainda, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou visitá-los para repartir com vocês algum dom. E Paulo jamais saiu daquela prisão.
porque a mente dele, ela estava em outro lugar. A mente dele estava conectada com a mente de Cristo. O Evangelho é você estar conectado com Cristo, com a mente de Cristo, ter essa disposição, ser como Ele é. Nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Estamos aperfeiçoados, estamos nele. Capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordamente no Senhor. Então, mesmo ele estando na prisão, ele ainda lidava com categorias dos relacionamentos dentro do reino de Deus. Mesmo passando por dificuldades, ele ainda os exortava a que os relacionamentos entre eles fossem relacionamentos saudáveis. As irmãs ali estavam com um probleminha, né? E mesmo assim Paulo trabalhava com pacificação nos relacionamentos, não tolerava os desacordos. Aqui no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele aprendeu a viver contente em toda situação. A alegria é um estado mental. Paulo na prisão exortando a eles, trazendo palavra de conforto. Ele precisava ser confortado. Ele estava num perrengue danado, ele estava numa braba. Ele estava praticamente num beco sem saída. Tanto que os caras foram levar o dinheiro para ele, a oferta, porque ele estava passando fome. A igreja ofertou porque ele estava passando fome, necessidade. E quem ia pegar o dinheiro adoeceu mortalmente. E Deus teve misericórdia para que não tivesse tristeza sobre tristeza, que viesse o próprio Paulo a morrer. Mas Deus teve misericórdia dele e restaurou Epafrodito, que foi mandado. Exercite a mente. Como é que eu vou exercitar a mente? Aqui já tem, nesse texto aqui, todos os exercícios para a sua mente. Uma mente em Cristo. Olha só, alegrai-vos no Senhor, digo-vos outra vez, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Equilíbrio, sensatez. Nada lá em cima e nada lá embaixo. Seja equilibrado, seja moderado. Viva a vida com moderação. Viva a vida com moderação. Não exagere na vida, porque a própria vida depois vai exagerar com você. A lei do retorno, ela acontece. Ela acontece. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você o achará. Não existe nada novo debaixo do sol. Você semeou aqui, vai colher lá. Vai fazer a volta. Você aprendeu com a existência agora, isso vai fazer tantas voltas e esse problema vai voltar de novo. Mas veja a vida com a oportunidade de você aprender a viver contente diante de novos desafios que a existência vai trazer. Mas seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Seja moderado. Não seja 8 ou 80. A
palavra é uma bênção, né? Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. Mas Deus não sabe o que eu necessito sem que mesmo eu abra minha boca, mas faça da sua oração, ou transforme a ansiedade numa oração e num diálogo com um terapeuta, que é Deus. Comece a colocar diante de Deus tudo que você está passando. Isso vai transformar você, vai tirar a sua ansiedade. Seja conhecido, Ele sabe, mas você tem que rasgar o seu coração diante dEle. Ele sabe ou não sabe? Sabe. Mas Ele quer o seu relacionamento. Você pode transformar, olha só. Ele diz assim, não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Se a tua ansiedade onde está? Apresenta diante dEle. São atitudes que vão mudando a nossa disposição mental. Paulo diz, seja moderado, alegre-se sempre no Senhor, não ande ansioso, converse com seu terapeuta, seu pai, que é Deus, tenha um diálogo com Ele, porque a ansiedade, queridos, ela traz na nossa mente, ela traz figuras imaginárias. É ou não é? Uma pessoa que fica ansiosa, ela fica pensando um monte de coisa a respeito de tudo, a respeito de marido, a respeito de filho, a respeito de pai, de mãe, de negócio, de dinheiro, de situação familiar, de doença. Ela cria figuras imaginárias que começam a dominar a sua mente. Mas quando você se pegar em ansiedade, se você se relacionar com Deus ao ponto de as suas petições serem conhecidas diante dEle, Ele sabe que você necessita, mas à medida que você começa a se abrir, esse é o maior terapeuta que tem, você começa a se abrir para Ele, com certeza você vai passar disso. Amém? Qual é a consequência? Qual é a consequência de você transformar a ansiedade num relacionamento com Deus? A consequência está aqui, a paz de Deus, que excede tudo que você pensa, está acima do que você pensa, está acima das categorias mentais da sua mente, guardará o seu coração, as suas emoções, a sua mente, a sua vontade em Cristo Jesus. É essa paz que a partir daí será o árbitro na sua vida. A paz que excede a nossa própria razão. Paulo está ensinando em todo esse livro a maneira de você ter uma mente satisfeita, você ser alguém contente em qualquer momento de sua vida nessa terra. E aí estou dizendo que ser contente não é que você não vai ter momentos de choro, mas haverá o choro, mas haverá a esperança. Haverá fome, mas haverá a abundância. Paulo fala das polaridades, fala das ambiguidades da própria vida, dos extremos. Mas ele te diz,
Alegre-se. Não fique ansioso. Seja moderado. Fale com Deus. Tenha um relacionamento com Ele. E o que vai acontecer? A paz de Cristo tomará conta de você. A paz que Ele dá não é a paz que o mundo dá. Ela te dá uma paz dentro do seu espírito. Paz mental, mente guardada, emoções, pensamentos, o interior. Afinal, o viver é Cristo. O morrer também é Cristo. Se vivos ou mortos estamos no Senhor. Vai dizer que isso não pode mudar a sua maneira de pensar? Será que a morte é que eu tenho que temer? Ele mudou a mente dele. Será que eu tenho essa capacidade de pensar como Paulo pensou? Esse poder? Então nós precisamos fazer da vida a oportunidade desse aprendizado a ponto de você ficar contente o tempo todo. Então, o que pensar? Como é que eu vou trabalhar com a minha mente? Quem quer aprender a viver, precisa aprender a pensar. E pensar com a mente do Espírito, com a mente de Cristo, você aprende pensando naquilo que realmente importa. Olha só, aqui Paulo dá alguns passos, né? De como você transformar o seu processo mental através daquela comunhão com Deus, o seu contato com Deus, né? Deixando a ansiedade de lado, se colocando diante dele, a sua súplica todo dia, conversando, sendo aberto. Até tudo que realmente é reprovável por Deus, você tem que apresentar diante dele. Diante de Deus nós somos um flagrante. Nós fomos pegos em flagrante sempre com Deus. Que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. O que você faz que Deus não sabe? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Se está tudo nu e patente, eu fui pego em flagrante, é melhor eu conversar com ele a respeito disso. A respeito de quem eu sou, o que eu faço, a respeito da forma que eu estou vivendo. Ele sabe tudo. Mas, quando eu falo isso, eu estou sendo transformado. Porque ele, o meu psicólogo, meu terapeuta, meu psiquiatra, ele está me ouvindo. O médico dos médicos está me ouvindo. Nesse diálogo, você pode abrir para ele. Quais são as suas figuras imaginárias que tem na sua mente? Tudo aquilo que você sabe. Diante dele, diante do seu trono. A partir de então, irmãos, a nossa mente ela começa a ter um processo de transformação. E aí você começa a pôr a sua mente a pensar, aqui no versículo 8, tudo que é verdadeiro. Você começa a ter esse discernimento de pensar em tudo que realmente é verdadeiro. Tudo que importa. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Pensa nisso, irmãos. Que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Se há louvor nisso, que seja isso que ocupe a minha mente.
Isso vai mudar você. O que tem que ocupar a sua mente? Está aí. Capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Põe a sua mente nisso. Quando você começa a pensar nisso, como o próprio Paulo diz em Colossenses, né? Se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são daqui. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são daqui. É isso. Pense nisso. Pensar em quê, Gustavo? No que é verdadeiro, no que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, de boa fama, em tudo que há louvor. Que seja isso que ocupe a minha mente. Como eu fui lavado pela essa mensagem hoje, diante de mim. Fui lavado por essa palavra. Aprender a estar contente em qualquer situação é um crescimento da consciência de quem pensa de acordo com a mente de Cristo. É forte isso. Isso é muito forte. É muito forte. Aprender a estar contente em qualquer situação faz parte do crescimento da consciência daquele que pensa de acordo com a mente de Cristo. Amém? É isso que é o nosso processo de aprender a estar contente em qualquer circunstância, em qualquer momento. Saber ter as soluções desse poder que o Evangelho nos dá, né? Diante do que a vida traz para nós. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de fé, tem de bom ânimo, fiquem tranquilos. Eu venci o mundo. Controle, moderação, sem ansiedade, alegrando-se no Senhor, sabendo que Deus está com você, confiando. É isso que é o Evangelho. E ele diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará com vocês. O que aprendeu, recebeu, ouviu e viu, pratique. Essa é o resultado. Aprendi a viver contente. Desenvolva, queridos, esse estado mental pelo seu relacionamento com Deus, seu diálogo com Deus, para você ter essas percepções, pensando no que é importante, no que realmente vale a pena pensar. Continue nessa construção, tenha a vida como uma oportunidade. Tira a morte da sua consideração. Tira a morte, porque o morrer é Cristo. E o viver também é Cristo. Se morrer é lucro. Mas se viver, vai viver em Cristo aqui. Use todas as dificuldades para você chegar nesse processo, no final dele, a imagem de Cristo e semelhança dele. Moderação, sem ansiedade, com paz mental. Nada pode vencer você, porque você tudo pode naquele que o fortalece. Nada pode vencer você, porque você tudo pode. Nada pode vencer você, porque você tudo pode. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Ou fome? Ou nudez?
ou perigo, ou espada. Quem está falando isso? Paulo, o mesmo que estava preso naquela prisão em Roma. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte a todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos vencer. Tudo posso naquele que nos fortalece. Amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai, por essa consolação no Espírito que tu tem trazido para nós essa noite. Essa palavra de vida, palavra de transformação, palavra de ânimo. Pai, que nós nos processos da existência possamos aprender a viver contentes em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida. Pai, nos fortalece com o teu amor, com a tua graça, nos fortalece no Espírito, Pai. Tudo podemos em ti, nada nos separará do teu amor, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Jesus.